Vamos ver se vai aparecer eu gravando. Aí. Então, a partir desse momento, nós estamos gravando, né? A solução, na verdade, da tarefa avaliativa da semana 5. Eu havia colocado no Telegram, né? Tarefa semana 6, mas eu me confundi, corrigi lá, consegui editar o meu comentário. A tarefa da semana 5, sobre as leis de Kirchhoff. Parece que alguns alunos tiveram certa dificuldade, né, em resolver aquelas 3 questões. Vai tentar desembolar aqui, né, rever rapidamente alguma teoria se for necessário, mas aplicando já naqueles exercícios. Vamos ver que é bem tranquilo, não tem nada demais, é porque às vezes a gente assiste uma aula, né, e acha que, não, né, compreende tudo, mas uma coisa é quando você vai fazer, realmente é comum, é normal, faz parte. Na hora que você pega para fazer, é onde as dúvidas vão surgir, onde a dificuldade vai aparecer, né? E isso só é vencido com muito exercício, pessoal, tá? Então, faço questão mais uma vez de deixar isso claro, né? Incentive entre vocês lá nos grupos que vocês participam, de fazer grupos de estudo, sei lá, ter desafios de resolver 2, 3 questões por dia, né? Uma questão que seja, por métodos diferentes, né? Ver se vai chegar no mesmo resultado, tendo alguma dúvida, joga lá no Telegram, que eu entro junto, né, para poder auxiliá-los. É só através do exercício, não tem jeito, né? Porque às vezes eu resolvo o exercício aqui, fica claro, né? Fica entendido, mas na hora que vocês vão fazer sozinhos, é a hora que vem a dificuldade, beleza? Então, não tem jeito, eu não comento, né? HB, hora bunda na carteira, resolvendo exercício. Com todo mundo foi assim, comigo foi assim, com vocês será assim, e eu acho que na área de exatas, para sempre será assim, né? A gente entende a teoria, mas é na hora de executar que o bicho pega, né? Então, é só exercício mesmo. Vou compartilhar minha tela com os senhores para a gente poder, então, dar início aqui à nossa solução. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida antes de a gente partir para essa solução, né, propriamente dito? Sim ou não? Eu vou ver se eu consigo até lançar um desafio, talvez, semana que vem, da tarefa avaliativa dessa semana, que é aquele circuitinho por malha, né? Ver se algum aluno, depois que venceu o prazo, óbvio, né? Depois que venceu o prazo da atividade, se algum aluno consegue resolver e jogar no sistema, lá no Telegram, para os outros alunos verem, comentarem, né? Eu vou ver também. Quem sabe vocês, um assim vai motivando o outro, né? Vendo a forma como o outro fez, vendo se fez igual, se está somada diferente, se chegou a resultados diferentes. Então, vamos ver se a gente consegue discutir as tarefas avaliativas depois que elas terminarem o prazo, e outros exercícios também. Talvez isso, né, dê uma incrementada aí. Algum comentário, pessoal? Tranquilo? Vamos lá? Então, o primeiro exercício da tarefa avaliativa de semana 5 fala do dia 19/10, né, que ele entrou no sistema. Não foi dessa semana, foi semana passada, portanto, né? O primeiro exercício, ele pediu determinar o valor da tensão V2. Aqui vai alguns comentários que valem para todos os exercícios que vocês vão encontrar pela frente aí. Muito mais exercícios de concurso, né, de alguns livros, e algumas coisas no dia a dia também, que às vezes você quer saber a tensão em cima de um determinado ponto, né, exclusivamente em cima daquele ponto. Então, ele pede tensão V0, tensão V2, tensão em cima do resistor 4, né, a potência dissipada pelo R1, isso é muito comum de pedir. Nesse exercício aqui, ele definiu que queria essa tensão V2, que a gente sabe que é em cima de um resistor, né, está desenhado aqui, e o exercício, ele definiu para nós o sinal de menos e de mais. O de menos aqui em cima desse resistor e o de mais. Das fontes, ele não definiu, porque não precisa. A gente sabe que o tracinho menor é menos e que o tracinho maior é mais. É o positivo da nossa fonte, né? Então, às vezes, o exercício, ele falou o seguinte, é 5 volts se eu medir aqui do menos para o mais. Aqui é 8 volts do menos para o mais, entendeu? Então, ele falou o seguinte, o meu mais está aqui, o meu mais está aqui, e se o mais estiver aqui, daqui para cá tem 8 volts. Então, é comum, às vezes, o exercício que te define aonde está o mais, aonde está o menos, e o valor que ele mediu ali, que significa que ele está pegando um multímetro, pegando um voltímetro de corrente contínua, na escala de corrente contínua, e colocando aqui a ponteira, né, positiva aqui, o comum ou negativo do seu voltímetro desse outro ponto, e ele mostrou 5 volts, mais 5 volts nesse caso. Tá? Por isso que, às vezes, o exercício de define pode ser muito comum, assim, o voltímetro colocado, né, nessa posição, aqui é mais, aqui é menos, marcou 8 volts. Então, ele pegou alguns pontos, mediu, definiu aonde que ele pegou o mais, a ponteira do mais, a ponteira do menos, te informou o valor, e ele quer que você encontre para ele o V2, sendo que
Ele quer o V2 nessa direção da setinha verde. A primeira coisa que vocês têm que entender, deixa eu colocar o meu laser aqui, que ele quer encontrar o V2, a corrente entrando no mais, saindo do menos. Se isso acontecer, a queda de tensão está para baixo. A queda de tensão, né, em cima dos resistores, e mesmo nas fontes, é sempre do menos para o mais. Então, ele fala o seguinte, olha, o V2, se ele só pedir V2, o aluno pode encontrar o V2 para cima ou para baixo. Se ele simplesmente pede o V2, a tensão em cima do resistor 2, alguma coisa assim, não te define aonde que é o mais, aonde que é o menos, tá? Você tem liberdade de colocar para onde você julgar melhor, julgar mais interessante. Nesse exercício, ele amarrou, foi amarrado. Eu quero o V2, sendo que o mais do V2 está aqui e o menos do V2 está aqui. Ele te pediu assim. Se ele te pediu errado, se na verdade é o contrário, nas suas contas você vai perceber isso. Então, ele pediu o V2, ó, mais, menos, queda está para baixo. Eu achei um resultado negativo. Significa que, na verdade, o mais do V2 é em cima e o menos do V2 é embaixo. Se eu achei um valor de tensão aqui negativo, o que ele me pediu no exercício estava equivocado. Não faz diferença nenhuma, tá? Tanto faz eu falar que V2 para cima, né, a ponta da seta para cima, é mais 2 volts, ou V2 com a ponta da seta para baixo é menos V2. Isso não faz diferença nenhuma. Até aí, alguma dificuldade, alguma dúvida? Então, o que vocês tinham que fazer? Podem me interromper o que quiserem, tá, meninos? O que vocês tinham que fazer? Ele te deu o menos e o mais. Ele te deu o menos e o mais. Você tinha que pegar, vamos fazer as setinhas aqui, ó, menos para o mais e menos para o mais. A fonte, a gente sabe que é o menos é no menor para o maior. Menor para o maior. Definir, pessoal, ó, faltou o V1 aqui também. É porque nesse exercício ele nem precisava, né, do V1. O V1 está aí, porque às vezes você peguei de concurso. Às vezes uma questão, ele fala assim, determine V2. Aí na segunda questão ele pode pedir o V1 ou pode falar V2 em relação a V1, né? Mas eu peguei uma questãozinha do concurso para colocar para vocês. O V1 está aqui, eu poderia marcá-lo também do menos para o mais, colocar uma setinha com a ponta para cima, do menos para o mais, eu não marquei porque eu não vou precisar, tá? Então basicamente é isso. Até aqui, tranquilo? Depois que eu defini as minhas quedas de tensão, e mais do que isso, defini os sentidos das minhas quedas de tensão, o que é definir sentido? É definir onde estão as pontinhas das setas, né? Para que lado elas estão. Sempre do menos para o mais. Não é assim? Definir as pontas de seta. O que eu vou fazer agora? Ele quer saber a tensão V2. Eu tenho a tensão nessa fonte. Bacana. Eu tenho a queda de tensão nesse resistor. Ótimo. Eu tenho a tensão nessa outra fonte. Ótimo. Eu tenho a queda de tensão nesse resistor. Ótimo. Ou seja, eu tenho a tensão. Se eu pegar aqui essa malha, agora vocês já deram até um passo além, né? Deram um passo à frente nessa semana com o estudo de malhas. Se eu pegar essa malha externa aqui, grandona aqui, ó, eu não sei quanto vale o V1. Eu poderia pegar essa malha pequenininha aqui para descobrir o V2? Poderia, mas eu não sei o valor do V1, então não resolve a minha vida. Nesse caso, pegar essa malha externa é muito mais vantajoso para mim, porque eu conheço todos os valores da malha externa. Eu não conheço esse valorzinho aqui da malha interna, pequenininha, janelinha pequena, né? Então, óbvio que eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui em volta de todo o circuito aqui, ó, nessa malha maior aqui, ok? Se eu aplicar o LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões, para essa malha externa maior aqui, como é que fica? Deixa eu ver se eu coloquei. Aí, eu tracei. Para você não se perder, tá? Isso não é necessário. Você pode, depois, com a prática, você acaba fazendo isso de cabeça. Mas para você que está aprendendo não se perder, eu aconselho sempre você definir a corrente dessa malha que você vai escrever o LKT. Né? A gente sempre escreve o LKT, né, para uma malha e o LKC, lei de Kirchhoff das correntes, para um nó. Né? Então, como eu vou aplicar LKT, eu defini essa malha, eu vou passar a corrente de malha que eu defini aqui I1. Para quê? Essa corrente de malha I1 vai ser a minha referência do que é positivo e do que é negativo. Depois vocês vão traçar de cabeça, já sabe, mas por enquanto, para treinar, eu passei aqui, ó, por conveniência, no sentido horário, né? Assim que a gente falou. Se eu passar no sentido anti-horário, vai dar o mesmo resultado. Podem fazer depois, passa no sentido horário, depois passa no anti-horário, que tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos traçar aqui para o sentido horário. Ó. Eu passei com o meu I1, sentido horário, vai percorrer toda essa malha e voltar para cá. Se eu sair daqui do V2, o I1, em azul aqui, ó, a ponta da seta do I1 chocou com a ponta da seta do V2.
chocou, então é contrário. Um está ao contrário ao outro. Então, se eu aplicar o LKT, fica menos V2. Show! Por que o V2 está negativo? Porque o sentido definido pelo meu exercício do V2, com menos em cima e o mais embaixo, está contrário à minha corrente I1. Perfeito? Então fica menos V2. Vou continuar com o meu I1 aqui, ó. Tem uma fonte de tensão. No mesmo sentido, ó, ponta de seta com o final da outra seta. Então as pontas de seta aqui elas vão se encontrar. Não estão mais colidindo, elas estão se encontrando. Então mais 10 volts. Está no mesmo sentido da minha corrente de malha, não é? E aqui, mesmo sentido da corrente de malha, mais 5 volts. Percebe? Aí a minha corrente de malha vai descer, que na hora que ela desce, ponta de seta choca com a ponta da seta. Significa que 25 é negativo. Menos 25, ela vem aqui embaixo e vira para cá. Na hora que ela vira, ó, não tem ponta com ponta, não. A ponta vai encontrar com a outra ponta aqui. Significa que está do mesmo lado da minha corrente de malha I1. Se é o mesmo lado, é mais 8. Tudo isso tem prazer de ser igual a 0. Ou seja, voltando rapidinho aqui. Chocou, menos V2, mais 10, mais 5, menos 25, mais 8. Isso tudo é igual a 0. Isso quem nos afirma é a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Que nessa semana a gente trabalhou um pouquinho mais com ela para fazer a análise de malha do circuito. Percebam que na semana passada nós não vimos malha, mas nós vimos corrente de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff. Né? Isso daqui nada mais é do que uma análise de malha que a gente fez semana passada, sem ainda ter aprendido todos os passos, quando eu tenho 2, 3, né, ou mais malhas. Né? A gente já começou de forma intuitiva a trabalhar com isso semana passada. Bom, se a expressão do LKT está aqui, eu repeti o menos V2 embaixo, mais 10 mais 5 é 15. Com mais 8 aqui, 15 e 8, 23. Mais 23 menos 25 é menos 2. Óbvio, né? Então fica menos V2 menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou passar... O que eu fiz aqui? Eu peguei o menos 2 e joguei para cá. Né? Então, menos V2 é igual... O menos 2 vai para o outro lado, o sinal trocado. Então, menos 2 vira mais 2. Olha, menos V2 é igual a mais 2. O que eu estou querendo dizer com essa expressão aqui de cima? O contrário, ó, o menos é o contrário, o menos é o inverso. O inverso dessa setinha verde, o que é o inverso da setinha verde, pessoal? É a setinha verde ao contrário, né? Negada, ao contrário, né? O inverso dela. O inverso, ó, menos o V2 é igual a 2, mais 2. Só que ele não pediu, calcule o inverso de V2, calcule o menos V2, ele pediu o V2. Ora, basta multiplicar todo mundo por menos 1, né? Ou passar esse menos para lá, vai ficar V2 mais V2, esse sinal joga para lá, fica menos 2. Ok? Então eu descobri que essa tensão que o exercício me definiu que é para baixo, porque ele quis assim, né? Se fosse um voltímetro, eu colocasse o mais aqui do voltímetro e o menos aqui, é uma pena vocês não terem... Estão tendo medidas elétricas? Eu acho que não, né? Porque lá em medidas, nessa altura do campeonato, talvez vocês já estariam fazendo medições de tensão. Opa, deixa eu ver se tem algum colega querendo entrar aqui. Tem. Talvez, nessa altura do campeonato, lá em medidas elétricas, vocês já estariam medindo, de fato, as tensões em um circuito. Né? E vocês colocariam a ponteira mais aqui, do seu multímetro, e o comum, que é o negativo do seu multímetro, nesse outro ponto. No display, iria passar justamente, ia mostrar, né, justamente o menos 2. Tá? Se eu inverter a polaridade do meu multímetro, botar o mais em cima e o menos embaixo, ele vai ler mais 2. Então, isso tem tudo a ver com a prática, né? Não é um preciosismo, não é um achismo, não é uma chatice, é realmente o que você iria medir lá no campo, lá na verdade, lá na prática, com o seu instrumento de medição real. Né? Então, menos 2 é menos 2. Ah, mas não faz diferença mais 2, menos 2. Faz muita. Né? Isso depende de onde está o seu polo positivo do voltímetro, onde está o negativo. Né? A indicação do display muda muito. Né? Isso é muito, muito relevante. Então, a resposta seria menos 2 volts. Conseguiram entender como é que a gente aplica a LKT aqui nesse circuito? Dúvidas? Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. Não estou lendo o chat, tá, pessoal? Então, por favor, pode falar. Na hora de calcular, eu fiz o V1, achei o V1, para depois achei o V2. Tem
importância fazer assim? Nenhuma, não. E chegou no mesmo valor? Cheguei no mesmo valor. Quem está falando é o Arruda? Não, Thiago. Ô, Thiago, sim, tem que chegar no mesmo valor. O que você fez está totalmente certo, né? Só que você teve um trabalho a mais, né? Primeiro você calculou o V1 para depois rodar, sabe? Você fez uma malha, você deve ter feito, imagino eu, essa malha menor aqui interna, não é isso? Isso, foi isso mesmo. Aí você achou o V1, de posse do V1 você rodou a outra malha interna. Perfeito, funciona, tem que funcionar do mesmo jeito, né? O V1 aqui, não sei se você adotou o sentido do exercício, do menos para o mais, o V1 está para cima, não está? Tá pra cima. Aí para cima. Se eu rodasse uma malha aqui no sentido horário, tipo a azul que está aqui, ficaria então aqui, ó, mais V1, que está para cima, a setinha do V1, né? Mais 5, menos 25 e mais 8. Isso tudo é igual a zero. Quem quiser anotar isso aí no papel, pessoal, papel e caneta, né? Se eu rodasse uma malha interna aqui para descobrir o valor do V1 primeiro, ficaria mais V1, mais 5, menos 25, mais 8 é igual a zero. Aí eu vou descobrir o valor do V1. Não, V1 dá 12, não? Oi? Eu acho o V1 valendo 12. Valia quanto? Eu acho o V1 valendo 12. Acho que é 12. Acho que vai ser 12 mesmo. Né? Eu não fiz a conta aqui, não. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Seria mais V1, mais 5 que eu falei, menos 25, mais 8, não é isso? Igual a zero. Isso. Aí eu vou ter que vai ser aqui, ó. Vai ser 13, menos 25 mais 13 dá menos 12. Passa para o outro lado, 12 volts. Menos 12. Daria V1 é 12 volts. Aí depois você rodaria a malha aqui pequenininha, outra malhazinha aqui, ó. Como é que ficaria essa outra malha, pessoal? Vou fazer aqui rapidinho, ó. Se eu rodar no mesmo sentido horário, ponta de seta bateu com ponta de seta, ficou menos V2. Aqui mais 10 e aqui menos V1. Não foi isso, Thiago? Foi isso mesmo. Sendo que o V1 é menos, V1 é 12, né? Então ficaria menos 12, ó. Mais, bate ponta com ponta, menos V2, mais 10, menos V1, ou menos 12, é igual a zero. Se a gente resolver isso, né, para achar o V2, quanto ficaria o V2 mesmo? Ficaria menos 2 volts do mesmo jeito aí. Podem fazer a conta aí que dá os menos 2 do mesmo jeito. Tem que dar, né? Se não desse, primeiro que o professor seria um mentiroso, né? Confia em mim, eu não sou. E mais do que eu até posso ser, mas o Kirchhoff não mentiu, não. Ele tem todo o mérito, porque ainda que eu mentisse, o Kirchhoff jamais mentiria. Dúvidas? Ô, professor. Senhor. Então, eu fiz do mesmo modo que o Thiago estava falando, só que, assim, pelo que eu vi no exercício, essa malha 2, no caso, que seria do V1, a corrente está circulando no sentido anti-horário, não é? Isso, exatamente. Aí eu calculei o V1, aí depois eu fui calcular o V2. Aí eu vi que o V2 está circulando a corrente no sentido horário. É assim mesmo que... Eu fiz assim e deu menos 2. É que na hora da prova eu me embolei, mas depois eu vi que era assim que faz. Tá, só toma cuidado, se você assumir que a corrente sai do 25 no sentido anti-horário, ao contrário, né? Não, aqui deu, deixa eu ver aqui vai dar, aqui que não vai dar, deixa eu ver aqui. Ó. Dá também, vai achar os mesmos menos 2 do mesmo jeito. Então, cuidado, às vezes você vai precisar inverter alguma setinha. A dificuldade maior, talvez, desse exercício, não sei se é dificuldade, mas é que já te deu pronto os menos e os mais. Ele falou que é 5 volts, o enunciado te deu isso, né? 5 volts, aqui sendo menos, aqui sendo mais. Pode ser que algum aluno despercebido, ele não colocou a setinha aqui do menos para o mais, ele percebeu esse menos e esse mais e colocou 5 volts ao contrário. Aí ele erra tudo, vai errar. Né? Mesma coisa aqui, ó, do menos para o mais. Se ele não percebeu o mais aqui e o menos aqui e colocou a setinha ao contrário, porque a princípio, quando a gente roda essa malha azul, se a corrente vai entrar aqui, ó, olha o sentido da malha azul aqui, ela entrou aqui. Se ela entrou, ela é mais nesse ponto e é menos nesse. Né? A corrente sempre vai do maior para o menor. Então a setinha estaria ao contrário. Eu já vi aluno botando setinha ao contrário aqui. Mas o exercício te fixou que o mais é aqui, o menos, para dar esse valor. Para dar esse valor daqui. Então é 8 volts amarrado, que ele amarrou os valores de tensão do exercício, condicionou, na verdade, né, a esse menos e a esse mais.
tá? Mas se você respeitar o menos e o mais e as setinhas, tá tudo certo, sempre vai dar certo. Mas Conseguiu entender? sim, mas, por exemplo, no caso que o senhor mostrou aí, de fazer uma malha só para o circuito todo, ela está circulando no sentido horário ou anti-horário? Eu não calculei a corrente aqui, tá? Aqui, do jeito que eu fiz aqui, ó, o I1 eu peguei no sentido horário. Eu chutei o I1 aqui no sentido horário. Se eu chutei errado, na hora que eu calculasse o I1, que aqui eu não sei os valores dos resistores, eu não vou calcular o I1, não. Mas o I1 daria negativo. Se for o contrário, o I1 vai dar negativo igual deu aqui, entendeu? Nesse caso aqui, o V2 deu negativo, né? Como o V2 aqui deu negativo, ele está ao contrário. Então, aqui é mais, aqui é menos. A corrente está descendo aqui. A corrente aqui é anti-horária mesmo, entendeu? Entendi, porque se fosse no sentido horário, ia mudar os sinais, né? Do 5 volts, do 8 volts. Isso, exatamente. Se eu passasse igual você aqui no sentido... eu posso até trocar o sentido aqui, eu posso trocar essa malha que eu passei no sentido horário azul, eu posso passar no sentido anti-horário. Dá o mesmo resultado. Só que eu não posso mexer nessa setinha, porque os 5 volts que eu tenho é sempre fixado, constante nesse valor, porque ele te deu menos, te deu mais. Se eu mudar a posição dessa seta, eu tenho que mudar esse valor para menos 5 volts, entenderam? Eu posso até mudar essa setinha aqui do 8 volts, essa laranja aqui, ó. Eu posso mudá-la de lado, mudar ela, inverter, mas eu tenho que considerar aqui, então, menos 8 volts. Porque o exercício, isso vem amarrado no exercício. Ele te deu menos, vai ser... Se o menos for aqui e o mais for aqui, é mais 8. Se você trocar, fica menos 8. Entendeu? Não sei se... Isso, por exemplo, Oi? se tiver, por exemplo, no exercício, essa for a única maneira de resolver, trocando as setinhas, tem que trocar o valor também? Eu aconselho, quando for esse exercício aqui, não mexa na setinha. O uso que ele te deu aqui, ó, 5 volts menos e mais, passa do menos em direção ao mais. E considera ela assim, ó. Entendeu? Ó, ele te deu 8 volts menos mais. Então você só faz assim, ó, do menos para o mais. E não mexe nesse negócio de mudar a seta, a adição, que você vai acabar se enrolando com isso. Faz igual eu fiz aqui. Eu passei uma corrente no sentido horário, mesmo não sabendo, na verdade, se é ou se não é, não me importa isso, se é horário ou anti-horário na realidade, tá? Eu passei uma corrente no sentido horário e usei as setinhas que o exercício me definiu. Porque quando a gente vai analisar a malha, e o exercício não te define, aqui é só um R1, R2, você considera que a corrente está passando, a setinha é contrária, não é isso, pessoal? A gente sempre considera que a corrente passa, a seta da tensão é o contrário. Aqui, nesse caso, eu não considerei isso, porque o exercício me amarrou um valor a um menos e um mais. Então, eu usei a setinha que o exercício me deu, com o valor que ele me deu. Se eu for inventar a moda de trocar setinha de sentido, eu tenho que trocar o sinal do valor que ele me deu também. Porque ele me deu um valor numérico associado a um sentido. Se eu inverto o sentido, eu tenho que inverter o valor numérico também. Conseguiu entender, Daniel? Se, por exemplo, nesse exercício não te desse os sinais de menos e mais, aí teria que pôr, né, no lugar certo. Aí, exatamente. Como é a análise de malha dessa semana, ele não te dá menos e mais. Aí você vai definir aonde que é mais, aonde que é menos. Como é que eu vou definir aonde que é mais e aonde que é menos? Se você definir uma corrente em sentido horário, onde a corrente ela entra é mais, aonde ela sai é menos. Imagina que o exercício não tivesse me amarrado essa condição, né? Como você comentou. E eu defini que a minha corrente I1 da malha externa, ela é sentido horário. Então, se eu definir isso, aqui onde está menos, na minha definição seria mais, e aqui seria menos. A setinha estaria ao contrário. Mas eu não saberia, esses 5 volts não estaria disponível para mim. Aqui seria um resistor de 2 ohms, por exemplo. Entendeu? Então, aqui, o exercício te deu, ele não te deu o valor da resistência, ele já te deu a queda de tensão e definiu para onde que está essa queda. Então, eu vou usar o que ele me forneceu. Mas se fosse você que tivesse definir, da forma como eu tracei I1, aqui seria mais e aqui seria menos. Entendeu? Acho que foi isso que eu errei na prova, porque eu fiz Pode ser. deu menos 22. Desse jeito. Estranho, menos 22. Deixa eu ver o que você pode ter feito. Menos 22. Eu não sei, mas só que eu sei que eu fiz assim, aí eu mudei a seta de posição, mas não mudei o valor. Ah, então dá errado. Se você mudar a seta de posição e não inverter o valor que o enunciado te deu, você acaba errando, porque
nesses exercícios, e são muito comuns esses exercícios, que ele te dá um valor e amarra onde que é o menos, aonde que é o mais. Ele já amarra isso. Nesses casos, para você inverter essa setinha, só invertendo o sinal que ele te deu também. Eu aconselho, Daniel, quando ele amarrar isso, quando ele te deu amarrado isso, né? Não mexa na setinha, usa o que ele te forneceu, né? E igual eu fiz aqui, ó, eu usei do menos para o mais. Ele não me deu menos e mais aqui? Muito fácil, ó, pega do menos, joga para o mais, morreu Maria. Isso é 5 volts, não mexe valor nenhum. É menos provável que eu vá errar. Aí na hora que eu for correr a malha aqui vai ficar, ó, corri a malha, chocou ponta com ponta, é menos V2. Aqui está no mesmo sentido, mais 10. Está no mesmo sentido, mais 5. Aqui chocou contra, está no mesmo sentido, mais 8. Só isso, entendeu? Entendi. Eu aconselho, né, a minha dica é que você não mude, não inverta o valor que ele te deu, muito menos inverta o sentido do menos para o mais que ele te forneceu. Use o que ele te deu. Imagina que é igual a fonte, né? A fonte, eu não discuto com a fonte, né? Eu cravo menos aqui e o mais aqui, eu não discuto com ela. É do menos para o mais sempre. Se ele te amarrou menos para o mais, faz de conta que isso aqui é uma fonte de tensão, faz de conta, né? Entre aspas aqui, isso aqui é uma fonte de tensão, onde para cima o menor está aqui e o maior está aqui. E fixa a setinha como se fosse uma fonte de tensão e não muda nunca mais. Entendeu? Acho que foi isso que eu errei, que o senhor estava explicando segunda-feira, que não negocia a tensão, não pode mudar a setinha. Uhum. Eu fiz isso na conta, que como invertir a corrente, acho que inverteu a setinha. Isso, pois é, justamente. Assim, na fonte de tensão, eu não negocio. O menos é sempre o menor, o mais é sempre o maior. Não há negociação. Quando eu decido te cravar isso aqui também, 5 do menos para o mais, também não negocie com ele. Você pode até negociar. Inverte a seta, mas inverte também o valor. Só que a chance de você errar, eu acho que aumenta. A chance de eu errar aumenta. Por isso que eu não faço isso, entendeu? Entendi. Mais dúvidas, pessoal? Entenderam a aplicação? Então agora façam, né? Não tem erro. Definam as quedas de tensão, o menos do mais, passe uma corrente de malha, né? E aí você aplica alicate para essa corrente que você definiu, no sentido que você definiu, horário ou anti-horário, né? E vai batendo aqui, ó, ponta com ponta é menos. Aqui não bateu ponta com ponta, então é mais. Não bateu ponta com ponta é mais. Ponta com ponta é menos. Não bateu aqui é mais também. Menos, mais, menos, mais. E aí é só fazer algebrismo para um lado para o outro, que chega no resultado sempre igual. Beleza? Sempre o mesmo resultado, independente da... Aí, como dica, né? Faz o seguinte, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem na hora que acabar essa aula aí. Eu não tracei uma malha aqui no sentido horário, tracem a malha no sentido anti-horário, mas respeitando essas setas aqui, ó, amarradas do jeito que ele te amarrou, né? Respeitem as setas e passem no sentido contrário. Escrevam a equação do LKT no sentido da corrente I1 circulando para o outro lado. Veja se vai chegar no mesmo menos 2 volts. Tenho certeza que vão, né? Tá, fica como atividade. O mesmo exercício, você pode resolver ele de várias formas, né? Igual o Thiago comentou. Resolve essa malha primeiro, depois essa, né? Roda no sentido horário, no sentido anti-horário. Ou seja, você pode ir explorando o exercício cada vez mais. Dúvidas? Tranquilo? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Joia, pessoal? Podemos avançar para o próximo? Sim. Aqui. Esse daqui é exercício 2, não sei a ordem que vocês receberam lá na hora da avaliação, que agora eu vou usar, olha só, tem várias correntes, então já ele diz, né, que alguma coisa que é LKC, Lei de Kirchhoff das Correntes. O que ele está falando aqui, ó? Vê circulação de corrente no circuito, ele também já amarrou as circulações de todas as correntes, né, eu não vou escolher, ele que definiu. Quais os valores das correntes I1, que está aqui, I2 está onde? Aqui, ó, I2 e o I3 está aqui. Então, ele quer saber quanto que vale I1, I2 e I3, tá? Para isso, nada melhor do que a gente usar a lei de Kirchhoff das correntes, né? O que diz a lei de Kirchhoff das correntes? Qual é o enunciado dela mesmo? A somatória das correntes que entram em um nó é exatamente igual à somatória das correntes que saem do nó. Ou seja, tudo que entra tem que ser exatamente igual a tudo que sai. Né? A corrente que entrou, ela tem que sair para algum lugar. Ok? Se a gente fizer aqui para o I1, então, o I1 está aqui. É o nó A, né? Esse nó que eu chamei de A aqui,
eu consigo definir quanto vai ser o I1. Porque eu tenho a corrente saindo aqui, tenho uma corrente saindo aqui, e tem uma corrente I1 chegando nesse nó A. Mas e essa corrente, essas outras correntes? Pessoal, ignorem. Se eu estou analisando esse nó A que eu estou chamando aqui, só me interessa as correntes que chegam nesse nó e as correntes que saem desse nó. Esquece o restante do mundo. Tá? Esquece o restante do mundo. Né? Se dane o mundo, meu nome não é Raimundo, não é assim? O pessoal comenta isso. Então, dane-se o mundo, meu nome não é Raimundo. Né? Eu vou analisar só esse nó. Se eu analisar esse nó, como é que ficaria a lei de Kirchner das correntes para o I1? Vou analisar esse nó aqui. O I1 está chegando no nó ou está saindo? O I1 está chegando. Então, se eu convencionar, igual a gente fez na aula das leis de Kirchner, né? O que entra vai ser positivo e o que sai vai ser negativo. Pode ser ao contrário também, não tem problema nenhum. Né? O padrão aqui, para não ficar toda hora mudando, eu vou falar que o que chega é positivo e o que sai é negativo. Tá? Nada me impede de fazer o contrário do que eu falei. O I1 chega, então é mais. Os 6 amperes aqui, pessoal, está chegando no nó A ou está saindo, hein? 6 amperes está saindo. O 1 ampere também está saindo. Então, o que chega é I1 mais I1, menos I6. Opa, tem um coleguinha querendo entrar aí. Joia. Aí, Teodorico, seja bem-vindo. Nós já fizemos exercício número 1, tá, Teodorico? Essa aula eu vou disponibilizar já lá para vocês. E aí vocês podem rever lá o 1, caso tenha dúvida nele, a gente volta nele, tá? Depois, não tem problema nenhum. A gente está começando o exercício 2 aqui. Só dando uma palhinha para o Teodorico, que acabou de entrar, né, pessoal? Só dando uma palhinha aqui, que estou aplicando a lei de Kirchner das correntes. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. É assim? O que entra eu vou chamar de positivo, o que sai eu chamo de negativo. Né? Mesma coisa com a nossa conta bancária. O que entra de dinheiro na nossa conta bancária é positivo, é saldo positivo. O que sai, o que eu tenho que pagar, é negativo. O que vai sair, eu tenho que pagar, né, despesa futura, é negativo. Então, o que entra é mais, o que sai é menos. Bom, nesse nó A, o I1 está entrando. Okay? O I1 entrou no A. Os 6 amperes está saindo do A. 1 ampere está saindo do A. Então, eu tenho que analisar só esse nó. É óbvio, pessoal, que os 6 amperes aqui, do A, ele está saindo. Mas no B, quando eu for analisar o nó B, os 6 amperes está chegando. Tá? Então, 6 amperes sai ou entra? Depende de que nó eu estou trabalhando. Do nó A, ele sai. Do nó B, ele entra. Conseguiram acompanhar? Então, 6 amperes é relativo. Ele está saindo do nó A, está entrando no nó B. No nó A, ele vai estar saindo, é negativo. Lá no nó B, ele vai estar entrando, vai ser positivo. Ok? Então, vamos voltar para o A aqui. Ó. O I1 está chegando, mais I1. I6 está saindo do A, menos 6. 1 ampere está saindo do A, menos 1. Tudo isso é igual a zero. Menos 6, menos 1, aqui ó, é menos 7. Joga o menos 7 para cá, o meu I1 é igual a mais 7 amperes. Ou seja, fica fácil de ver isso aqui, quer ver? Está chegando 7 no I1. Dos 7 amperes que chegam, 6 amperes sai para cá e 1 ampere sobe. Ou seja, chega 7, sai 6, obviamente tem que sair 1 para cima. Né? Porque se chegou 7, tem que sair 7. 6 para um lado e 1 para o outro. Tranquilo o cálculo do I1? Sem dúvidas. Então, já sei, ó, se eu fosse marcar aqui, né, eu estaria entre C e D, que são iguaizinhos, só muda aqui, ó, o menos 1 em cima e o mais 1 embaixo. Aí já eliminou o A, o B e o E. Ficou entre C e D, a dúvida cruel, né? Aí você fica meio em dúvida, chuta e sempre chuta o errado, né? Vai chutar na letra D, né? É sempre assim, sempre acontece assim, né? Então não chuta não, não é você calcular. Vamos calcular o I1 então. Cadê? Calcular o I não, calcular o I2. Cadê o I2? Está aqui, ó. O I2, eu posso analisar o I2 pelo nó B, não posso? Vamos ver aqui no nó B. 7 amperes está saindo do B. 6 amperes está entrando no B. Olha, dá para pensar um trem aqui já, hein? Se está saindo 7 e está chegando 6, pode chegar 6 e sair 7, pessoal? Tem jeito?
de chegar a 6 e sair 7, eu criar 1 ampere do nada, né? Aqui não tem magia nem feitiçaria. Eu não posso criar ampere, não. Se chegou 6 e saiu 7, tem que vir 1 ampere de cima. 6 chegando, mais 1 chegando, é 7. E o 7 vem aqui para baixo. Então, eu já sei que tem que chegar 1 de cima. Só que aqui, de novo, o exercício me definiu, ou ele quer saber quanto que vale o I2 subindo. E eu já cheguei à conclusão que I2 não está subindo, que I2 está descendo. Porque se desce 7 e chega a 6, tem que descer mais 1 para reforçar o 6 e virar 7. Então, já sei que esse 2 para cima é algo que não é verdadeiro. O I2, na verdade, é para baixo, de 1 ampere. Mas como ele quer saber o I2 para cima, eu posso falar que o I2 para cima é menos 1. Porque o I2 para cima de menos 1 é a mesma coisa que I2 para baixo de mais 1. Não é assim? Bom, mas aí eu não quero analisar assim, eu quero aplicar o LKC. Vamos aplicar o LKC, e a gente vai chegar na mesma ideia. Quer ver? LKC. 6 chega, então 6 é mais. Chegou? Menos I2. Pelo que está aqui, ó, o sentido que ele definiu para o I2 está saindo. Se está saindo, é negativo. Ok? O 7 está saindo. Se está saindo, é negativo. Tá? Eu não quero quebrar cabeça, queimar neurônio, se é para cima, para baixo, de menos 1 e tal. Eu quero aplicar LKC cego, e se for para baixo, o próprio LKC vai me dar negativo. Né? Então vamos ver se vai dar. Menos I2 mais 6 menos 7 é igual a 0. Menos I2, quanto que é menos 7 mais 6 mesmo, pessoal? Mais 6 menos 7, menos 1. Então fica aqui, ó, menos I2 menos 1. Isso é igual a 0. Perfeito? Eu vou levar o I2 para o outro lado, né? Vou achar que I2 é igual a menos 1. Então, aqui eu fiz análise, pensando, quebrando cabeça, em circuitinhos pequenos que são fáceis assim. É uma delícia até fazer isso, né? Um exercício de cérebro muito bacana. Mas circuitos grandes, complexos, não é fácil de analisar desse jeito. E, às vezes o LKC é uma análise matemática fria, né? Esquece a análise, vão só aplicar aqui friamente e vou aplicar, ó, saiu, chegou. Chegou, saiu. Chegou mais, saiu negativo. E ele me falou que o I2 é menos 1. Se o I2 é menos 1, na verdade ele está para baixo, aqui mais 1 para baixo. Aí faz todo sentido. 6 mais 1, 7. Vira tranquilidade? Joia? Dúvidas? Professor. Oi. Então, nesse exercício, por exemplo, tinha que calcular o valor de cada aí com referência a um ponto, né? Com referência a um ponto, não, vou além. Com referência a um nó. Porque é o que LKC diz. O LKC, Lei de Kirchhoff das Correntes, nos diz respeito aos nós de um circuito. O nó A, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, aqui eu vou ter um nó, que é uma bifurcação, tem 3 caminhos, aqui é um nó C, tá vendo? Tem um outro nó aqui, então eu tenho aqui o nó A, o nó B, o nó C, tem um outro nó aqui, um outro nó aqui, um outro nó aqui também. Ele não nomeou, mas poderia ter nomeado. Ele só nomeou o ABC, porque com o nó A, você acha I1. O nó B, você vai achar o I2. E o nó C, esse nó aqui, ó, você vai achar o I3. Então, ele só chamou ABC para você calcular para o nó A e achar o I1. Calcular para o nó B e achar o I2. Calcular para o nó C e achar o I3. Aplicar o LKC para os nós A, B e C. Mas o LKC é aplicado a qualquer nó do meu circuito, entendeu? Então, essa análise que eu tenho que fazer é nó. É o que entra no nó e o que sai do nó. Porque você fica louco. Os 6 amperes aqui, tá entrando ou saindo? Não sei, que nó que você está analisando? No nó A, ele está saindo. Para o nó B, ele está entrando. Então, eu tenho que ter um nó para aplicar o LKC para cada nó. Se para o LKT, Lei de Kirchhoff das Tensões, eu aplico para cada corrente de malha, para cada malha, né, para cada janelinha, aqui no LKC, Lei de Kirchhoff das Correntes, eu aplico para cada nó do meu circuito. Ficou claro? Entendi. Então, por exemplo, esse 2 embaixo, do lado do C, ele está entrando num nó diferente, né? Ele está entrando nesse nó que eu vou chamar de D aqui. Posso chamar de nó D? Pode. Ele está entrando aqui nesse nó e está saindo do C.
Ah, tá. Então você tinha que ter um ponto de referência para calcular o valor de cada um, né? Tem que ter um nó eu posso aplicar LKC para cada um. Quer ver, ó? Você inventou um nó aqui, não foi? O nó D, que a gente está chamando aqui. Isso. Vamos chamar esse ponto onde está o laser aqui, meninos, de nó D, tá? Olha o nó D aí, vamos analisar. O que está chegando no nó D? O 2 amperes. Só os 2 amperes? Está Não, chegando. E e esse o de 5. 5 aqui? Hã? E o 5. Está chegando, não tá? 2 mais 5 é igual a quanto? 7. E quanto que a gente achou para o I1 subindo aqui? 7. 7. Opa, fechou. Chega 2, entra 5, entra 2. Se entrou 5, entrou 2, ó, vai ter que subir 7. Exatamente o valor que eu calculei aqui, ó. Perceba, né, que eu fiz análise para o nó A para achar o I1. Eu poderia analisar esse nó de baixo aqui, o nó D, para calcular o I1. Chegaria no mesmíssimo resultado. Se eu chamar isso aqui de D e calcular chegou 5, chegou 7, eu calculo 1 como 7 amperes saindo do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. Eu posso usar tanto esse nó aqui de cima, como esse nó aqui de baixo, para calcular minha corrente I1. Então, eu estou vendo que chegou 5, chegou 7, está subindo, tem que sair desse nó 7 amperes. Chegou 5, chegou 2, eu fiz o cálculo pelo nó A, mas se eu chamasse isso aqui de nó D e fizesse análise, chegaria no mesmíssimo resultado. Show? Entendi. Então agora só falta aplicar, agora só falta descobrir quanto que vale o I3. Mesma coisa, acho que o Arruda, né? Eu posso calcular o I3 pelo nó C, ou eu posso calcular o I3 por esse nó aqui E, que eu vou inventar um nome para ele, já que não tem. Esse nó aqui, eu já descobri quanto que vale o I2. O I2 vale menos 1. Tenho 4 saindo, tenho menos 1 chegando. Eu consigo calcular o I3. Ou por aqui por cima, ou aqui por baixo. Vamos fazer por baixo aqui primeiro. Por baixo seria, vou analisar o nó C. O que está chegando no nó C? Quem me ajuda? O O 7. que chega? Está chegando 7. Então, mais 7, porque está chegando nele 7. O que está saindo desse nó C? Menos I3. O I3 aqui, ó, sai e vai lá para cima. Menos I3. Está saindo o que dele também? Menos 2. Aqui, ó, o 2 aqui. Saindo, menos 2. Então, a equação para o nó C fica mais 7, menos I3, menos I2 é igual a 0. Está aqui. Mais 7 menos 2 é igual a 5. Né? Então, menos I3 mais 5 é igual a 0. Se eu evoluir daqui para cá. Daqui, eu jogar o I3 para cá, vou chegar à conclusão que o I3 vale 5 subindo. É mais 5, então ele está subindo aqui mesmo. Ele está saindo do C e está entrando aqui nesse nó E, que eu vou chamar de E aqui, por exemplo. Entendeu? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu poderia escrever aqui, que isso aqui vai ser o meu... Não vou conseguir escrever aqui, não. Esse aqui é o meu Noé. Noé, ficou legal, hein? Noé. Assim como nos dias de Noé. Aqui vai ser o meu nó D, que a gente calculou aquela hora, né? E aqui vai ser o meu nó E. Eu posso, ao Noé aqui, ó, construir o ar. Então, eu posso... Gostei do Noé. Aqui, ó, eu posso fazer análise para o nó E ou para o nó C. Eu fiz para o C aqui. Se eu fizer análise para o nó E, o que está chegando aqui no nó E? Né? Um casal, aí a resposta, um casal de cada espécie. Né? Está chegando aqui para o nó E. Para a arca. Chega I2, chega I3. Está chegando. O que está saindo? 4. Escreva a equação para o nó E aí para mim, pessoal. Chega I2, mais I2, mais menos. Vamos voltar aqui. Mais I2, mais I3, menos 4 é igual a 0. Escrevam aí no caderno de vocês. Ó, vou escrever no meu junto com vocês aqui. Ó. Mais I2, mais I3, menos 4. Isso tudo é igual a 0. Concordam comigo ou não? Que está chegando I2 e I3 e está saindo 4. Mas, professor, você acabou de falar que o I2 não está chegando, que está ao contrário. Não se preocupa. Eu coloquei mais I2 na minha equação. Na hora de substituir o I2, eu vou substituir por menos 1.
Pronto, resolvi o problema. Então, o mais e 2 vai ser mais, entre parênteses, menos 1. Vai ser menos 1, não é isso? Mais e 3 menos 4 é igual a 0. Daqui eu vou ter que o meio 3 vai ser quanto? Menos 5 de um lado, passa para o outro, mais 5. Então, o I3 vai ser mais 5 do mesmo jeito. Viram só? Saiu daqui, chegou aqui. Viram que barato? Então, ou seja, está chegando 5 amperes aqui, calculei, ó, não é mais 5? Chegou 5. Dos 5 que chegou, 4 passou direto e 1 ampere desceu. Por isso que o I2 deu negativo, ó, porque 1 ampere desceu, menos 1, desceu, ao contrário da minha setinha. Perceberam? Então chega 5, sai 4, desce 1. Por isso que o I2 aqui deu negativo, porque ele se enganou. Ele colocou o I2 para cima, na verdade o I2 está para baixo, está descendo a corrente, não está subindo. Mas para efeito de matemática, se eu aceitar o contrário, basta eu falar que ele I2 é igual a menos 1. Tudo certo. Confie nos números que vai dar certo. Né? Dúvidas? Podem perguntar. Esse é muito simples, né? Esse eu achei bem simples. Análise de nó é bem tranquila. Né? Se você adotar direitinho, a corrente chegou mais, a corrente saiu menos. Tudo é igual a 0. Acabou o problema. Show? Show plus? Deixa eu ver se tem algum comentário aí. Ih, rapaz, tinha o... Olá, bem-vindo aí. Não sei se está há muito tempo tentando entrar, porque eu estava lá no modo de apresentação, não vi, rapaz. Nós já fizemos aqui o exercício 1 e 2. Depois eu disponibilizo a gravação. Você recupera lá, tá? Não sei se alguém chegou depois aí também. Acho que foi a Andréia, não foi? Chegou um pouco depois, eu já tinha iniciado. Ô, André, qualquer coisa, você reveja lá o exercício 1, o início da explicação que eu dei na gravação, tá bom? Tá, obrigada. Permanecer na dúvida, não hesitem, pessoal, em me chamar, igual eu provoquei um pouquinho lá no grupo hoje, um aluno falou, acho que nem tá aí, né, o Daniel? Cadê? Miserável. Abraço aí pro... Não é Daniel, não, é Fred, né? Ô, Fred, cadê ele? Acho que é Frederico Novaes. Mas depois ele vai assistir a gravação, né? Joguem lá no grupo, pessoal, não consegui entender, foi difícil a tarefa semanal, foi fácil e tal, né? O fato de ser difícil, eu tenho que tomar cuidado, porque eu gosto, né? Pode ser até um incentivo para deixar mais difícil ainda, brincadeira, pessoal. Mas tá difícil, não conseguiu desenvolver, joga no grupo, dá um print lá nas questões, joga depois para a gente resolver, assim que acabar o prazo, óbvio, né? Acabou o prazo daquela atividade, vamos tentar resolver no grupo junto, joga lá, ó, fiz de um jeito, fiz de outro, como é que você chegou nesse resultado? Essa discussão é importantíssima, né? Para o grupo inteiro evoluir, tá? Então, professor, vamos marcar uma aulinha aí de solução, porque você resolveu, mandou em PDF, mas nem assim eu estou entendendo. A gente vem aqui, faz um momentinho aqui rapidinho e resolve, tá? Não deixem de procurar, eu estou encorajando vocês a achar difícil, achar fácil, me pentelhar lá no grupo, lá, professor, tá difícil, não resolveu, você mandou a resolução e mesmo assim não adiantou nada, tá? Me provoquem lá, me demandem lá, porque eu estou à disposição de todos vocês. Joia? Essa questão 3, essa sim eu considero que daria um pouco mais de trabalho, mas eu acho que nós resolvemos uma quase idêntica a essa em sala de aula, né? Em sala de aula virtual, melhor dizendo. Nós resolvemos uma quase igual a essa, só que era PQ lá. Veja nos slides lá da lei de Kirchhoff, que tem um exercício muito parecido com esse, que nós resolvemos, só muda o número e a configuração do circuito, tá? Mas vamos fazer aqui junto. Mais oportunidade que vocês têm de aprender aqui. Primeiro, no circuito abaixo, determina a diferença de potencial entre os pontos X e Y. Lá era entre P e Q, entre A e B. Isso vai acontecer aí. Ele quer saber quanto que vale o potencial, pessoal, desse ponto X para o ponto Y. Se eu fosse medir, eu colocaria a ponteira positiva aqui e a ponteira comum ou negativa no Y. Quando ele fala de X para Y, é do mais para o menos. Se é do mais para o menos, é como se a corrente saísse do X e fosse em direção ao Y. Eu quero saber essa queda de tensão. Se ela sai do X em direção ao Y, eu vou ter uma queda de tensão aqui menos, aqui mais. Do menos para o mais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Até coloquei, ó. Só faltou o mais e o menos aqui. Tem aí também, ó, mais e menos. Show. Então, olha só. Ele quer saber a tensão do ponto X para o ponto Y. X, portanto, é o mais,
y é o negativo, o VXY. Imagina que a minha corrente está saindo do mais 100 para o menos. Como é que ficaria minha setinha de queda de tensão? Grandona aqui, ó. Eu fiz em verde. Menos para o mais. Isso é o meu VXY. Poderia ter o VYX, outra pegadinha de concurso aí, no caso, ele pede VXY, então a gente pede VYX. Se eu trocar a ordem de X com Y aqui, o meu Y fica positivo e o meu X fica negativo. Então a corrente vai circular do Y para o X, do mais para o menos, e a queda de tensão fica ao contrário. Então tem que ver o que ele está pedindo. Tá? Preste muita atenção no que o exercício pediu. Ele quer do X para o Y, do mais X para o menos Y. A corrente sai daqui para cá, sempre a queda é oposta. Né? A queda é sempre do menos para o mais. Bom, vamos começar. Só que eu não sei, olha só, eu tenho essa queda de tensão aqui em cima do R2? Eu não tenho essa queda de tensão. Eu tenho que calcular. Aqui eu tenho 10 volts, mole, né? Mas aqui eu não tenho. Eu tenho que descobrir quanto vale essa queda. Para eu descobrir quanto que vale essa queda de tensão, eu tenho que saber qual a corrente que passa por esse resistor. Porque a queda de tensão em cima do R2 é V, lei de Ohm, né? V igual a R2 vezes o I que passa por ele. Eu não sei o I, então eu tenho que descobrir qual a corrente que circula nessa malha, nesse circuitinho. Se eu descobrir quanto que vale o meu I1, eu vou descobrir qual que é a queda de tensão em cima do meu resistor R2. Basta multiplicar R2 vezes I1. Né? Essa multiplicação do R2 por I1 é a queda de tensão que eu tenho aqui. Então, como é que eu começo a resolver isso? Vou passar uma malha, uma corrente de malha aqui, para escrever meu LKT, Lei de Kirchhoff das Tensões, para o I1. Eu vou pegar sempre sentido horário, é uma convenção que nos ajuda muito, né? Vou pegar aqui no sentido horário do I1 e vou escrever o LKT aqui, não é isso? Pessoal, vale essa observação aqui, eu só não uso o sentido horário, vocês vão ver nos exercícios de malha, deixei 6 exercícios resolvidos lá nos slides, lá vocês vão ver quando é fonte de corrente, lembra de fonte de corrente? A minha corrente de malha que eu traço para ela é sempre no sentido da minha fonte de corrente, para facilitar os meus cálculos, né? Para não ter que ficar tendo número negativo. Então, se eu tenho um I1, uma fonte de corrente I1 que está para cima, eu passo a malha naquele sentido para cima. Se ela está para baixo, eu passo a malha no sentido para baixo. Né? Então, eu sempre respeito o sentido da minha fonte de corrente. Cada fonte de corrente no meu circuito é uma equação de malha a menos que eu tenho que resolver. Isso é ótimo. Né? Então, quando eu vou fazer análise por malha, meu circuito tem fonte de corrente, não é fonte de tensão, não. Fonte de corrente, lembra que tem uma setinha? Eu fico rindo à toa, porque cada fonte de corrente que eu tenho no meu circuito é uma expressão de malha a menos que eu vou precisar. Né? Eu deixei 6 exercícios resolvidos, façam lá, tem que dar dúvida, vocês têm que perguntar alguma coisa lá no grupo para poder ajudá-los. Tá? Se for o caso, a gente faz um outro momento desse na segunda feriado, na terça-feira, a gente pode voltar nesse assunto, não tem problema não, ok? Não deixem de fazer. Bom, o que eu fiz aqui então? Passei aqui, ó, a minha corrente de malha I1, do mais aqui, do menos aqui, não é isso? E eu vou fazer a análise agora. Vou começar por onde? Do VC, eu não botei, ó, aqui, eu já nem coloquei as minhas setinhas, vocês podem colocar aí, devia ter colocado, né, para facilitar. A gente vai ter que ir às cegas aqui, entre aspas, né? Eu sei que a setinha da fonte de tensão, aqui embaixo eu coloquei, aqui, só no R2 que eu não coloquei, né, por quê? Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui, pessoal, para facilitar vocês. Estão vendo a minha tela aí? Vou colocar Sim. Aqui agora, para vocês não ficarem com dúvida, quer ver? Opa! Tem que girar. Deixa eu mudar aqui de uma vez, quer ver? Vou botar uma setinha aqui. E vou copiar uma aqui. Deixa eu ver se vai dar. Pronto, agora tá tudo com setinha. Faltou a setinha da fonte de tensão, né? Como é que a setinha da fonte de tensão, hein, pessoal? Vou colocar aqui também, do menos para o mais, ok? Não vai ter dúvida.
Olha lá, tá no modo tela cheia de novo? Estão vendo aí? Sim. Então, eu passei aqui uma corrente de malha. Opa, só que eu errei. O que eu errei aqui, ó? Me traiu o trem aqui, ó. Deixa eu mudar esse trem aqui. Por que eu tô mudando? Vocês já estão ficando velhaco aí. Pronto, assim tá melhor. Olha lá. O I1, a fonte não negocia. É sempre a setinha do menos da fonte para o mais da fonte. Perfeito? A corrente vai seguir o sentido que eu defini para ela. Se ela vai seguir, aqui é mais, na entrada do resistor, ela sai negativa. Ela entra mais, ela sai menos, né? Que é queda, sai menos. Então, é do menos para o mais. O sentido certinho do R1 é esse. Aqui, eu vou ter, entrou, aqui está saindo, né? Entrou mais, saiu menos, está ao contrário. Fonte de tensão, eu não negocio. A corrente vem aqui embaixo, entrou no mais, saiu no menos, do menos para o mais. Então, aqui eu defini já todos os meus sentidos de setinha. Tranquilo até aí, pessoal? Estou conseguindo entender? Alguma dúvida com relação a algum sentido de seta aqui? Ou podemos aplicar a lei de Kirchhoff aqui das tensões? Podemos? Então, eu defini quanto que vale o I1. Defini quanto que vale não, defini o sentido dele. Aqui, ó, coincidiu, a ponta de seta entrou aqui no final dessa outra seta. Então, mesmo sentido. Se é mesmo sentido, é mais VC. Mesmo sentido. Aqui, ponta de seta vai dar do I1. Deixa eu botar o meu laser aqui. Ponta de seta vai chocar com ponta de seta. Então é negativo. Menos R1 e 1. Aqui é negativo. Menos R3 e 1. Aqui ponta de seta com ponta de seta. Menos VB. Viu aqui o VB? Ponta de seta com ponta de seta. Menos R2 e 1. O único que coincidiu aqui foi com VC. Né? Esse sentido de corrente que eu tracei aqui só coincidiu com VC. Então o único positivo é o VC. Todos os demais é contra, contra, contra e contra. Menos, menos, menos e menos. Tudo isso é igual a zero. Percebe? Vamos substituir valor. VC é 20, está aqui, né? O R1 vale 2, o R3 vale 5, o VB vale 10 e o R2 vale 3. E aí eu vou juntar tudo que aqui, ó. 20 menos 10 é mais 10, né? 20 menos 10. O I1, eu tenho menos 2 e 1 com menos 5 e 1, dá menos 7 e 1. Menos 3 e 1, menos 7 com menos 3, menos 10 e 1. Tá vendo aqui? Aí jogo 10 e 1 para cá, né? Jogo 10 e 1 para cá, lá. Ficou mais. Eu vou chegar aqui, meu I1 é 10 dividido por 10, multiplico cruzado, né? 1 ampere. Cheguei, a corrente que vai circular nesse circuito é 1 ampere. Nesse sentido que eu defini mesmo, ó, horário. Eu acertei agora, até que enfim eu acertei um sentido, né? Assim. Opa, tem alguém tentando entrar aí? Beleza, liberado. Eu acertei agora mais um, ó. Realmente a corrente vai realmente circular nesse sentido, que eu achei positivo. Ué, a turma tá chegando com 1 hora de atraso, mas tá chegando. Bem-vindo aí a todos que estão chegando aí. Já estamos no exercício 3, mas basta depois, mais tarde, você ir lá no Siga, que o vídeo deve estar disponível para todos vocês desde o exercício número 1, tá bom? Eu só não volto tudo, pessoal, porque eu tenho outra atividade para fazer daqui a pouco, tá? Só eu voltaria tudo e faria tudo novamente com vocês. Bom, vamos lá então. Ficou mais VC, mesmo sentido, menos R1 e 1, menos R3 e 1, menos VB, ponta de seta aqui, menos R2 e 1. Substituí os valores, já cheguei, já estava aqui no ampere. Eu acertei. Eu já fiz as contas, já falei que o meu I1 realmente vale 1 ampere. Não é assim? Agora eu quero descobrir, aí vem o maior pulo do gato, talvez, né? Para esse tipo de questão que também é muito comum. Qual é a DDP entre X e Y? Né? Tem diferença quando eu falo entre X e Y e entre Y e X. Se eu trocar, né? X e Y ou Y e X? Aqui é X e Y. Ele pediu, ó, do X para o Y. Então, ele pediu do X mais... A ponteira do meu instrumento de medição está no mais, no X, e o comum ou negativo está lá no Y.
Tá? Então, aqui é a ponteira positiva, aqui é a ponteira comum ou negativa. Quanto que vai ser isso, né? Se é do x para o y, é como se a corrente estivesse saindo do x em direção ao y. A corrente atravessou para cá. Se a corrente atravessa do x para o y, ela provoca uma queda de tensão entre x e y contrária, ou sempre do menos para o mais. A queda de tensão, meninos, sempre vai ser do menos para o mais. Se a corrente que eu quero descobrir, né, é do x para o y, ó, para a corrente ir do x para o y, o x tem que ser o mais e o y tem que ser o mesmo. Aí vai do x para o y, faz a queda contrária. Eu, quando era garoto, fui começar a aprender isso, estudar isso, eu fazia o seguinte, ó, VXY, sai x primeiro, a corrente vai lá para o y. Se ela foi x, y, a queda de tensão é contrária. Então, eu ia o caminho do que ele me falava aqui, ó. VXY, XY, queda de tensão contrária. VYX, YX, queda de tensão contrária. Né? Então, a queda de tensão é sempre do contra. Se eu quero no sentido XY, queda de tensão do contra. Se a corrente passou aqui desse lado do R1, queda de tensão do contra. Se ela desceu, queda de tensão subiu. Se ela passou aqui para a minha esquerda, queda de tensão é para a direita. A queda de tensão é sempre do contra. Claro que tem que ser do contra em resistor, porque ela está diminuindo ali. É uma queda, né? É uma dificuldade. A dificuldade, ela entra contrariando a gente, né? Ninguém encara uma dificuldade vibrando, feliz. É sempre menos, né? É sempre perda. É perda. Isso aqui é perda de tensão, queda de tensão, tá indo contra. Então, se passou X, Y, queda contrária, entendeu? E aí, como é que eu vou saber quanto que vale esse X, Y? Pontinho de seta para um lado, eu vou dar confusão. O que eu faço? Aqui, ó, percebo que de X para Y, eu fiz até uma barriga proposital. Eu posso fazer essa análise aqui, considerando que eu tenho uma malha por fora aqui, ó. Que malha é essa, professor? Tá maluco, né? Eu tenho um elemento R2, tenho VB e tem essa malha aqui, ó, essa tensão que eu criei agora, XY, então que ele pediu, né? Essa tensão XY vem aqui do X, roda aqui nessa linha do circuito e fecha. Ó, tem uma janelinha que eu criei aqui, ó. Eu posso criar uma janelinha aqui para achar o XY. Ou eu posso rodar aqui em cima, ó. A tensão desse ponto aqui para esse daqui, ó, né? Se eu pegar essas três aqui, tem que ser igual a de baixo. O que eu costumo fazer para ser mais simples eu quero saber de X e Y, eu tenho que achar quanto que vale esses dois mais esse que eu quero saber. Como é que fica? Vamos parar de falar e aplicar LKT. Se eu aplicar LKT aqui, ó, né, a corrente passou do X para o Y. Fez ao contrário, né? Se eu for pegar o sentido da corrente, ó, a corrente entrou aqui. A corrente X para o Y veio para cá. Falta que faz um quadro, viu, menino? Estou suando aqui, doido para escrever no quadro. No quadro a gente desenha, me perdoem, estou gastando muita palavra aqui, mas é porque eu não tenho um quadro e um giz, uma caneta na mão, né? Tem hora que salva a gente. Mas vamos nos adaptar, vamos lá. Se a corrente saiu do X e foi para o Y, ó, a corrente saiu, bateu aqui, não bateu? Ponta de seta com ponta de seta? Então, o VB é contrário, menos VB. Joia? Ó, a corrente que ele quer saber entre o X e Y, corrente, ela, igual que eu defini aqui, ó, desceu, do X veio para cá, a corrente bateu com VB. Se bateu ponta com ponta, VB é negativo. Corri para cá, corrente bateu ponta com ponta. Então, é menos R2 vezes I1. R2 vezes I1. E aqui, ó, você vem com a corrente para cá, bateu ponta com ponta aqui? Não, mesmo sentido, ó. Tá vendo? A corrente I1 que veio do X para o Y, na hora que a ponta da seta dela chega aqui, ela encontra a bundinha aqui, ó, do VXY. Perdoe, né, a expressão, mas é para tentar ser um pouco mais didático, tá? Ela chegou no Y, ela vai encontrar aqui ao final do VXY. Não é ponta com ponta, então é mais VXY. Então o que ficaria? Mais VXY, menos VB, menos ponta de seta com ponta de seta, menos R2 e 1, é igual a zero. Esse termo aqui, ó, mais esse termo, menos esse porque foi contra, menos esse porque foi contra, ponta com ponta, tem que ser igual a zero. Entendeu? No final, eu vou chegar à conclusão que VXY passa esse lado para cá, esse lado para cá. Né? Vou chegar à conclusão que VXY é VB mais R2 e 1. É a somatória dos dois.
mole, né? Então, aqui, ó, mais VXY, VB é 10, menos 10. R2 é 3. E 1 é 1. Então, ficou VXY menos 10. Isso aqui vai ser menos 3, né? 3 vezes 1 é 3. É menos 3, na verdade. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 10 menos 3 é menos 13. Ok? Então, eu vou chegar à conta que VXY vai ser, passo o menos 13 para cá, é mais 13. 10. Quanto que dá aqui, pessoal? O R2 vale 3 ohms. Vezes 1 ampere que está passando, eu sei que essa queda vale 3 volts. Eu tenho 3 volts de queda aqui, compreendem? Tenho 10 volts de queda aqui. Elas estão para o mesmo lado. Se elas estão para o mesmo lado, eu tenho que somar as duas. 10 com 3, 13. A dúvida é se é mais 13 ou menos 13, né? E aí eu vou chegar à conclusão seguinte, ó. Aí, se está com dúvida, a corrente que você traçou para dar essas quedas de tensão, ela chegou aqui ponta com ponta, menos, menos. E aqui não é ponta com ponta, é mais. Então fica mais, menos, menos. Joga para o outro lado, ficou positivo. Entendeu? Como é que é? Depois que vocês tiverem um pouco mais de experiência, vocês vão ver o seguinte, segue a corrente. A corrente chegou aqui, ponta com ponta, VXY mais VXY menos isso é igual a zero. Vou somar essas duas, jogar para o outro lado, vai ficar mais. Menos vai virar mais, e aí vou chegar à conclusão que VXY é mais 13. Tá? Eu estou focando nisso porque alguns alunos encontram menos 13 ao invés de mais 13. Mas não tem problema, aqui nem tinha essa opção do menos 13, não. Dura quando o exercício te dá lá o marca X, né? Mais 13 e menos 13. O aluno fica doido, né? E dá muita dúvida onde certo, falar se para cá. Aqui não tem dúvida, ó. Entre X e Y, eu tenho 10 volts aqui, tenho 3 volts aqui, 3 vezes 1 ampere, né? 3 com 10. Então, para o mesmo sentido. Então, tem que somar 3 com 10. A dúvida seria se é mais 13 ou menos 13. Tudo bem. Mas o 13 eu chegaria de todo jeito. Né? Dúvidas? Milhares de dúvidas? Eu não entendi por que ficaria mais VXY. Por que fica... Ah, beleza. Vamos passar aqui de novo. Isso dá para ver assim também. Eu posso ter duas formas de ver isso. Eu vou tentar te explicar aqui, tá? Que o X é mais e que o Y é menos, você conseguiu entender? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vou explicar a primeira forma. Eu não sei se é melhor ou pior, depois você decide aí. Se o X é mais e o Y é menos, a setinha do VXY, ela sai sempre do menos, qualquer X, né? Qualquer V, sempre do menos para o mais. Então, o sentido aqui do VXY, você conseguiu entender? Sim, sim. Porque o X, ele pediu do X para o Y. Então, o primeiro que ele pede é o mais, o último que ele pede é o menos. Quando tiver assim, ó, V, X, Y, né? É VX menos VY. Essa é a conta que ele faz, né? Vx menos Vy. Então, aqui é o X, aqui é o mais e o menos. Setinha sempre do contra, o menos vai em direção ao mais. Você pode ver isso analisando só esses três vou chamar flechinhas, né? Essas 3 setas de tensão. Você vai analisar essa seta de tensão com essa e com essa. Certo? Vou analisar só essas 3. A verde com essa laranja com essa laranja. Olha o sentido dessa aqui, ó. A ponta chegou aqui, não chegou? Vamos rodar uma malha. Faz uma malha aqui por fora e fechando aqui, ó. Olha a malha que eu vou fazer. Esse sentido aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos rodar aqui, ó. Ponta de seta, rodei, virei. Ponta com ponta? Concorda comigo? Ponta Sim. com... E aqui, ponta com ponta? E aí, continuei. Sim. Eu vou traçar imagina que eu vou traçar uma malha agora, ó, nesse pedacinho aqui do circuito. Esse pedacinho aqui, ó. Nada me impede de fazer isso, tá? Eu vou ter a setinha vindo para cá, eu tenho que fechar a janela, rodar a janela, né? Vou vir, seta, bateu contra. Então, significa que isso aqui está para um lado, esses dois aqui estão para o outro lado, porque está se chocando. Então, eu tenho aqui VXY positivo, que vou seguir o sentido do VXY. Vou pegar aqui, chocou ponta de seta com ponta de seta. Então, ficou negativo VB. Continuar meu andamento aqui. Chocou ponta com ponta. Menos R2 e 1. Isso tudo é igual a zero. Então, eu sei, ó, se eu for rodar uma malha aqui por fora, eu tenho aqui, eu vou chamar de mais.
Aqui eu vou chamar de menos e menos, porque está em sentido contrário à minha rotação aqui, tá vendo? Essa malha que eu fiz aqui, ó. Vocês vão ficar tontos de tanto ver esse laser rodando. Essa é a primeira forma de ver. Não sei se é a melhor, tá? A outra forma de ver, essa primeira forma ficou claro ou ainda está um pouco obscuro? Deu para entender. Deu para entender? Então, assim, você tem que adotar um caminho e seguir por ele, né? Eu vou adotar esse caminho aqui, DXY, vou seguir por ele. Se eu descer aqui, vou ter que voltar, eu tenho que fazer um círculo fechado. Eu tenho que fazer um círculo fechado, uma janela fechada. Desci no VXY, entrei, bati aqui ponta com ponta, ponta com ponta e voltei. Posso ficar rodando eternamente aqui. Ou então, eu posso fazer o seguinte, o VXY vai ser igual ao quê? Qual foi a corrente que você definiu aqui? Não foi essa I1? A corrente VXY não tem que ser do X para o Y, né? Porque o X veio na frente aqui, ele pediu o X na frente. Se a corrente está indo do X para o Y, vão simplesmente seguir o sentido da corrente I1. Corrente I1 passa do X em direção ao Y. Acho que talvez para vocês seja mais fácil dessa forma, pelo menos nesse momento. A corrente que eu quero saber é do X para o Y, a queda de tensão DDP do X para o Y. Se é do X para o Y, a corrente sai do X e vai para o Y. Então, vamos sair com a corrente do X, pessoal? A corrente desceu, saiu do X, bateu ponta com ponta, é negativa, continuou o seu caminho, bateu ponta com ponta, também é negativo, a corrente continuou o seu caminho até chegar aonde? No Y. Então, ela saiu do X e foi para o Y. No que ela sai do X e vai para o Y, ela enfrenta essa queda de tensão e ela enfrenta essa queda de tensão. Ela enfrenta duas quedas de tensão. Ela perde duas vezes. Perde 10 aqui e perde 3 volts aqui. Ela perdeu 13 volts no total. Consegue entender? Porque está contrário a certos aqui. Ó. Se ela perdeu 13, é porque ela tinha 13 volts para ganhar. No bolso, digamos melhor dizendo, né? Se eu me deu o luxo de perder 13 reais, eletricidade não pode sobrar nem faltar nada. É porque eu tinha 13 reais para gastar. Então, entre X e Y, eu tinha mais 13. Desses 13 que eu tinha aqui do X para o Y, eu perdi 10 aqui e perdi 3 aqui. No final, isso tudo tem que dar conta aqui, ó, aquela que eu falo, zero. Eu tinha 13 para gastar, perdi 10 no VB, perdi 3 no R2, no final fiquei com zero. Sempre tem que dar zero. É o que o Kirchhoff te garante. Qualquer trecho do circuito aqui, que eu fizer essa análise, então, portanto, a tensão do X para o Y, se eu medir a tensão nesse pedacinho do circuito, né, eu vou ver que daqui para cá eu tenho 13 volts. Porque eu estou tendo uma queda de 13. Se eu tenho uma queda de 13, entre esses dois pontos, eu vou ter uma elevação de 13 ali. Porque eu estou perdendo 13, então entre esses dois eu tenho 13. Entendeu? Entendi. É só pegar a corrente, pessoal. Resumindo aqui a ópera, né? A corrente, ele pediu dos pontos X para o Y, a corrente sai do X e ela tem que chegar no Y. O que ela vai encontrar pelo caminho? Então, VXY, se não quiser passar a lei de Kirchhoff aqui, coloca assim, VXY vai ser igual. VXY é igual. Sai com a corrente do X e faz ela chegar lá no Y. O que ela vai encontrar pelo caminho? Vai encontrar uns 10 volts e vai encontrar os 3 volts aqui, ó. 3 vezes 1. Entendeu? Ela encontra esses dois elementos até chegar no Y. Aí a queda de tensão entre esses dois pontos é a somatória desses dois. Entendi. Tem mensagem no chat. Opa, deixa eu ver lá. Fernando Andim, pede ele para fazer com a seta do 3 ohms para... Deixa eu ver se eu entendi aqui, Nandim. Pede ele para fazer com a seta do 3 ohms para o outro lado. E do VXY também para o outro lado. Como é que seria, Nandim? Você está com o microfone? Tem microfone aí? Ele falou que não tem não, professor. Tem não? O que ele quer será eu inverter, fazer o VYX? É isso, Fernando? Confirma no chat aí para mim. Ao invés de calcular o VXY, calcular quanto que seria o VYX? Confirma para nós se é isso mesmo. Se eu inverter o VXY, isso. Beleza, vamos ver se a gente faz aqui. Opa.
Deixa eu salvar esse trem aqui. A gente faz aqui online, né? Professor, Oi. com licença, eu vou sair da aula, porque tem aula agora do professor Lion, tá bom? Ah, não, de Eletromag? Oi? Isso, Eletromag. Show, beleza. Vou inverter aqui, então, ô Boa jovem. noite. Não, boa noite, valeu, obrigado. Vamos fazer rapidinho aqui, quer ver? Ah lá, eu inverti o VXY. Então agora vai ficar, vou mudar aqui também, ó, VYX. Inverti, não é isso? E eu quero saber, então agora vai sair, vai ser mais Y e vai ser menos X. Eu quero saber aqui entre os pontos Y, o contrário, e X. Esse é isso que eu queria saber, né, Fernanda? VYX. A corrente agora sai do Y em direção ao X, não é isso? Eu posso trabalhar com essa malha do jeito que está aqui. Cadê? Deixa eu está no chat. Com a seta do 3 ohms em outro sentido. Opa. Com a seta do 3 ohms em outro sentido? Nossa, sabe que se eu inverter aqui a seta dos 3 ohms, beleza, eu posso até trabalhar com a seta dos 3 ohms em outro sentido. Faz sentido o que você falou, só que eu vou ter que inverter a corrente também, não se esqueça disso, tá? Vamos mudar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu mudo esse trem aqui. Aí, inverti. Vê se é isso que você queria aí, Fernando. Só que agora... Não, deixa eu ver se dá sem alterar aqui. Isso, beleza. Então é isso que você queria, né, Fernando? Opa. VYX. Vou fazer sim. A gente vai fazendo aqui na hora, mudando aqui, quer ver? Então vamos lá. Os pontos entre Y e X. Vou inverter aqui, né? Aqui, como é que vai ficar, então? Vou inverter aqui rapidinho. E aqui, VY. Ok. Então, agora inverti tudo, né? Y com X. Como é que ficaria? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. O VYX está para cá, né? Então, vai ser mais VY. Vou mudar o sentido agora. Mais VYX. Aqui, a queda da minha corrente, se eu pegar esse caminho, né? A corrente aqui está nesse sentido, a queda ficou nesse. Então, vai ser menos... Vamos seguir a ordem ali, quer ver? Menos R2 vezes I1. Só que o I1 aqui, não se esqueça que o I1 está no sentido contrário. Eu calculei meu I1 no sentido contrário. Se eu invertir aqui, a corrente vai do Y para o X, ela está no sentido contrário do I1. Então, eu teria que ser coerente e chamar aqui de menos I1. O I1 que eu calculei em cima, né? Esse I1 aqui de cima, mais 1 ampere, ele vale para esse sentido que eu defini e fiz a minha análise. Aqui eu estou fazendo uma corrente contrária, né? Contrária ao I1. Então, para a queda ser desse sentido. Aí tem que ser menos I1. E o VB? Agora você vai ser aqui mais VB, não é isso? Cadê aqui? Mais VB, não é isso? Vamos ver como é que vai desembolar isso aqui. Por que mais VB? A corrente sai do Y e vai em direção ao X. Se ela vai, olha lá, está no mesmo sentido daqui, está no sentido oposto a esse aqui. Sentido oposto, ponta de seta com ponta de seta com final de seta. Então, o mesmo sentido, tá? Vamos calcular quanto que seria isso? Vou atualizar os dados para você aqui, ó. Menos 3 que multiplica menos 1, e aqui é mais 10, não é isso? Mais 10. Ok? Acompanhando comigo aí, Fernando? Eu já vou olhar o chat. Menos 3 vezes menos 1 dá quanto, hein? Menos 3 vezes menos 1 é mais 3, né? Menos 3 vezes menos 1, multiplicação de dois números negativos é um número positivo. Então, ficaria aqui, ó, mais 3, mais 10, ficaria aqui mais 13. Eu chegaria à conclusão que o meu YX é de menos 13 volts. Olha que fantástico. Deixa eu mandar uma apresentação aqui. Se eu mudar, ao invés de, olha o slide anterior, X para o Y, eu achei mais 13 volts. Se eu inverter, ué,
Travou aqui, gente. Como é que eu mudo o slide? Aí. XY mais 13. Se eu inverter YX, opa, Y para o X, eu mudei. Antes eu estava pegando assim, agora eu peguei assim. Um tem que ser o oposto do outro. A gente provou aqui que deu o oposto mesmo. Menos 13 do Y para o X, mais 13 do X para o Y. Com o voltímetro, né, na aula prática de medidas elétricas, a gente consegue ver exatamente isso. Se eu colocar o mais no X, o menos no Y, eu leio mais 13. Se eu inverter, eu leio menos 13. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Fernando, não sei se era isso que você queria que fizesse. Me dá um retorno aí no chat depois, tá? E tá aí ainda? Deixa eu ver. Fernandão, tá por aí? Vou até deixar o arquivo salvo desse jeito, ó. Calcular agora, aqui entre x e y, e o próximo entre y e x, um inverso do outro. Ou seja, o que eu fiz aqui, pessoal, é um inverso do outro. Se é um inverso do outro, é óbvio, né, que um vai dar um negado do outro, negativo do outro. Não é assim? Fernando, compreendeu? Ok? Vou deixar salvo aqui, depois compartilho com vocês. É bom de fazer essas trocas, né? Para a gente perceber se realmente a gente está compreendendo ou não. E aí vai ver que um vai dar o negativo do outro. Quando eu pego daqui para cá é mais, quando eu pego o contrário é menos. A gente vai ganhando autonomia, né? E liberdade para trabalhar como quiser. Eu só tenho que ser coerente com as minhas convicções, né, Fernando? Por exemplo, se eu botei a queda aqui ao contrário, é porque a corrente está ao contrário. Se a corrente está ao contrário, eu tenho que usar menos I1, porque esse I1 que eu calculei aqui foi no sentido horário. Se agora eu estou usando o sentido anti-horário, eu tenho que ser coerente comigo mesmo e usar o mesmo valor de corrente que eu usei, mesmo valor, só que com um sinal trocado. Né? Porque agora eu estou usando uma corrente que vai do Y para o X, diferente do que eu tinha especificado antes. Eu especifiquei um caminho que é do X para o Y. E agora eu estou usando uma queda aqui no resistor que é contrária à corrente que eu calculei. Não tem problema nenhum. Só que eu tenho que saber que se ela é contrária ao que eu calculei, eu não posso usar mais um. Se eu usar mais um aqui, minha análise fica toda comprometida. Né? Vai dar errado, é óbvio. Né? Tranquilo? Show, pessoal. Eu acho que era isso. Então, eu vou disponibilizar essa gravação lá no Siga para vocês. Aproveitem a aula de eletromagnética, ok? Obrigado pela atenção. E já eu coloco lá e divulgo para os meninos. Se ainda assim restou alguma dúvida, não hesitem em me contactar e a gente faz um novo momento até aprender, tá? Estou à disposição, contem comigo. Não esqueçam que o futuro é logo ali e ele é elétrico. Fiquem com Deus, pessoal. Show Plus, obrigado pela atenção. Podem ir correndo lá, senão o live fica bravo. Vira um leão. É assim? Ok.